A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê o seu like, acione o sininho. O título do vídeo é: você sabia que quando o Senhor Jesus voltar, haverá dois tipos de pessoas salvas? Esse é o segundo vídeo sobre o tema, onde irei continuar a abordagem como será a convivência entre nós, os glorificados, com os que foram salvos e não foram glorificados durante o período dos 1000 anos. Peço que você tenha sua Bíblia em mão e nesse vídeo nós vamos entender que haverá total interação entre nós, os salvos glorificados, e as pessoas carnais que não foram glorificadas, que passaram pela grande tribulação e que estarão vivendo no milênio em carne e osso durante os 1000 anos. Assim, nesse vídeo, nós estaremos aprendendo e compreendendo a interação entre nós, que recebemos um corpo de glória, com os que sobreviveram à grande tribulação e não tiveram os corpos glorificados. Tudo isso se dará, irmãos, segundo o que a Bíblia já expõe. A Bíblia expõe várias passagens de interação de seres celestiais com os humanos. Passagens em que anjos se manifestam aos homens de forma visível e há interação entre ambos os seres celestiais com os homens carnais. Isso de forma plenamente entendidas por todos nós. Após recebermos a glorificação, seremos como os anjos são. A palavra de Deus diz isso, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, e eu vou ler que está em Mateus capítulo 22, no versículo 30. Jesus disse assim: na ressurreição não se casam, nem são dados em casamentos, serão como anjos de Deus do céu. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo expõe como nós, os glorificados, seremos. Portanto, nós iremos ver hoje dentro da Bíblia que já existem passagens que mostram a total interação entre os anjos, que são seres espirituais, com os homens, seres carnais. Peço que você tenha a sua Bíblia em mão, peço que você leia o que está em Gênesis capítulo 18, no versos 1 ao versos 8, para que você possa entender todo o contexto. Nesse vídeo eu estarei lendo somente o versículo 8, para que o vídeo não fique grande. Diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 18, versículo 8. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Veja a total interação do Senhor e dos anjos do Senhor com Abraão. Os seres espirituais apareceram a Abraão em forma humana. Ao ler o versículo 2, você irá ver que Abraão estava diante de 3 homens, ou seja, 3 seres espirituais que se manifestaram em forma humana, plenamente visíveis e totalmente reconhecíveis à natureza humana. Conversaram com Abraão, ouviram e entenderam o que Abraão falou, e o que eles falaram, Abraão também entendeu. Isso totalmente em forma reconhecível uns aos outros. Assim, irmãos, nós vemos na passagem que Abraão ofereceu alimentos e eles disseram que aceitariam. E Abraão foi e preparou a comida e o Senhor e os anjos comeram com Abraão. Peço que você tenha em mente, entenda que eles, o Senhor, os anjos, os seres espirituais, não precisam comer. Porém, fica evidente que eles podem fazer isso, amém? Não saia desse vídeo, temos muitas coisas para abordar. Vamos continuar. Peço que vocês leiam Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 3. Eu estarei lendo somente o versículo 3 para o vídeo não ficar grande. E diz assim: Eló discutiu muito com eles e vieram com ele, e entraram em sua casa e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura
e eles comeram. Veja novamente a total interação dos anjos, dos seres celestiais com Ló. Eles apareceram a Ló em forma humana, plenamente visível e totalmente reconhecível por Ló. Conversaram com Ló, Ló discutiu com ele e no contexto nós vemos que eles passaram as informações para Ló e Ló ofereceu a eles alimentos e eles comeram. Podemos então entender, irmãos, a total interação entre os seres espirituais com os seres carnais. Como já disse anteriormente, os seres espirituais, os anjos e os demais seres espirituais não precisam comer. Porém, fica evidente que os anjos, os seres espirituais, podem fazer isso. Quando você ler o versículo 5 do capítulo 19, você verá que os moradores da cidade também viram os anjos na forma humana, pois eles perguntaram a Ló, onde estavam os homens que haviam entrado na casa de Ló? Desse modo, queridos, após a volta do Senhor Jesus em glória, nós, os salvos, glorificados, nós teremos total interação com aqueles que foram salvos da grande tribulação e não foram glorificados, esses que estarão vivendo em carne e osso durante o milênio. Por que isso? Porque nós vamos ter total interação com eles durante o milênio. Isso é por determinação do próprio Senhor Jesus Cristo. No vídeo anterior você vai ver que nós falamos de Apocalipse capítulo 20, no versículo 4 e no versículo 6, e espero que vocês estejam compreendendo que nós viveremos o milênio com o Senhor Jesus Cristo e seremos sacerdotes do Senhor Jesus Cristo durante os 1000 anos, para ensinar aqueles que passaram pela grande tribulação e não morreram a palavra de Deus, onde eles terão a oportunidade de receber a salvação. Amém? Os salvos que não foram glorificados vão receber uma oportunidade de Deus para receber a salvação lá diante do trono branco. Amém? Apocalipse capítulo 20. Não saia do vídeo, ainda temos muito a estudar. Peço que vocês também leiam como complemento do que eu estou falando, Marcos capítulo 16, versículos 5 e 6, Lucas capítulo 24, versículo 4, João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 14. Nessas passagens que eu citei agora, vocês vão ver outras manifestações visíveis e totalmente compreensíveis aos humanos, bem como o próprio Senhor Jesus já glorificado se manifestando aos homens carnais. Assim, não deixe de ler as passagens que eu mencionei rapidamente nesse vídeo. Ainda não terminamos, portanto, não saia desse vídeo, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Agora quero ler com vocês o que está escrito em Mateus capítulo 28, no versículo 9, quando o Senhor Jesus, já glorificado, foi abraçado aos pés, demonstrando a nós que haverá total interação entre os seres glorificados com os homens que passaram pela grande tribulação e não foram mortos e viverão no milênio. O versículo 9 do capítulo 28 diz assim: e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Veja que essas passagens mencionadas, nós temos total conhecimento da interação entre os seres espirituais com os humanos. Portanto, vemos que o Senhor Jesus glorificado apareceu aos discípulos e dava a eles instruções, comeu com os discípulos, ou seja, demonstrou que, se assim quisesse, ele poderia continuar vivendo com os humanos, na sua natureza espiritual. Porém, nós sabemos que Deus tem um plano, tudo tem que acontecer segundo aquilo que ele planejou. Mas ele demonstrou que ele poderia, se assim quisesse, continuar vivendo no meio do povo em natureza glorificada. A sua natureza espiritual é plenamente visível e compreensível e reconhecível aos seres humanos carnais. Peço que você leia também
o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, do capítulo 15, do versos 1 ao versos 8. Lá Paulo vai relatar as várias passagens que o Senhor Jesus apareceu aos humanos, ou seja, o Senhor Jesus glorificado aparece em forma reconhecível às pessoas carnais e com ela interage, fala, dá instrução, diz aquilo que ele quer que essa pessoa faça. Então, no período do milênio, haverá total interação entre nós, os glorificados, com aquelas pessoas que foram salvas da grande tribulação, que vão viver o período do 1000 anos e que não receberam a glorificação. E isso nós teremos uma plena interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, de forma a se relacionar com essas pessoas que passaram pela grande tribulação e estarão vivendo no período do milênio, onde nós estaremos ensinando a palavra de Deus a essas pessoas. Para concluir, veja que falei que nós, os glorificados, iremos ter plena interação com o mundo físico. Portanto, peço que você entenda que nós, os glorificados no milênio, ou seja, após o retorno do Senhor Jesus em glória, nós estaremos mais em um corpo carnal e sim em um corpo espiritual, um corpo de glória que nós vamos receber do Senhor Jesus Cristo. Então você precisa estar ciente que teremos também acesso às regiões celestiais, diferente dos que estarão vivendo carnalmente no período do milênio. Para terminar e para que você possa entender melhor essa parte final, em que teremos acesso às regiões celestiais, estarei lendo com vocês Gênesis capítulo 28, versículo 12, que diz assim: E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu peço que vocês leiam o Gênesis capítulo 28, do 10 ao 17, para você entender o contexto do que eu estou falando. E nós vemos que ali Jacó teve um sonho que descreve o que ele estava vendo. Ele estava vendo os anjos de Deus subindo e descendo. Ou seja, Jacó via os anjos tendo acesso às regiões celestiais e também tendo acesso à terra. Lembre que após sermos glorificados, nós seremos como os anjos são. Assim nós teremos acesso tanto às regiões celestiais, quanto teremos acesso a esse mundo físico aqui, para fazer conforme está descrito em Apocalipse, que nós seremos sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, para estar reinando com Cristo durante os 1000 anos no período do milênio. E isso nós seremos plenamente visíveis e totalmente compreensível a aqueles que não foram glorificados, aos salvos não glorificados, que estarão vivendo nesse período do milênio. Assim, queridos, concluímos mais um estudo com muito amor, tudo para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te conceda o entendimento necessário para entender a palavra dele. Espero que você tenha compreendido e gostado do vídeo. Assista quantas vezes foram necessárias para você entender. Dê pausa no vídeo, anote o livro, o capítulo, o versículo e confira com calma na Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está aprendendo com os vídeos do canal, ajude o canal a crescer, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que mais e mais pessoas tenham acesso aos vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.